Ora, eu vou te dar outro exemplo. A minha filha, Anete, isso há alguns anos atrás, ela usava lentes de contato. Bem, ela saiu uma noite para queimar o lixo e ela estava usando a lente de contato e alguma coisa caiu no olho dela, ela começou a coçar assim, e aquela lente de contato caiu por ali. Veja, naquela época não eram lentes descartáveis, você entende? Eram umas lentes mais duras e eram bem caras. Ela voltou para casa e disse: eu perdi minhas lentes de contato lá fora. E eu disse: ora, em nome de Jesus, vamos encontrá-las? Ora, antes de conhecer essa palavra, eu diria: esqueça, essas coisas acontecem, porque afinal de contas, como que vamos achar uma lente de contato no meio da grama? A grama era alta assim e estava escuro. Mas eu disse: vou pegar uma lanterna e vamos encontrá-la em nome de Jesus. Veja, eu tive uma audiência com os anjos porque estava mantendo a palavra de Deus em minha boca. Nós saímos e eu perguntei onde foi e ela disse: em algum lugar aqui. E eu joguei a luz da lanterna ali. E eu vi algo emitindo um pequeno brilho em cima de um pedaço de grama. Se equilibrando bem no topo de uma folha da grama, lá estava a lente de contato. Ora, amigos, isso não simplesmente aconteceu. Eu creio que os anjos, quando eu disse vamos encontrá-la, disseram: é melhor cuidarmos disso logo, e colocaram bem ali para que quando eu pusesse a luz da lanterna... Ora, você pode não acreditar nisso, nem tem que acreditar, eu acredito. Mas você pode ter anjos envolvidos em sua situação se mantiver a palavra de Deus em sua boca. Às vezes o seu problema está bem embaixo do seu nariz. Você simplesmente diz o que o inimigo disse. Na maioria das vezes é a sua mente carnal influenciada pelo inimigo. Mas sabe, eu estou dizendo, se você mantiver a palavra de Deus em sua boca, ela vai mudar coisas em sua casa. E Deus está interessado em você ser abençoado pelo ministério dos anjos. Mas veja, se você não acredita neles, se acha que os anjos morreram, que os anjos são coisa do passado, então provavelmente eles não trabalharão para você. Sabe, se para você os anjos são apenas esculturas, estátuas bonitinhas, eles continuarão imóveis e não farão nada se você não der uma tarefa a eles. Mas se você mantém a palavra de Deus em sua boca, você pode ter anjos envolvidos em sua situação e em suas circunstâncias, pode ser física, financeira ou espiritual, eles se envolverão. Isso é uma boa notícia, não é? Glória a Deus. Agora, estamos falando sobre o ministério dos anjos e eu quero que olhemos algo no livro de Gênesis, porque, sabe, às vezes as pessoas dizem: bem, eu não sei se é bem assim que você pode dizer ao anjo o que ele vai fazer. Eu sei que você não pode simplesmente sair e mandar um anjo fazer o que você quiser, entenda. Tem sempre algumas granolas, algumas loucuras por aí. Talvez tenha gente que manda o anjo trocar o óleo e revisar o câmbio do carro, esse tipo de coisa louca. Entenda que isto não é bíblico. Mas a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que são herdeiros da salvação. Bem, então vamos para Gênesis no Velho Testamento e Gênesis capítulo 24, versículo 40. A história aqui é a de Abraão, que enviou seu servo para que ele conseguisse uma esposa para o seu filho. Agora entenda que naquela época eles não namoravam, o filho não saía e simplesmente escolhia uma esposa. Era o pai que escolhia a esposa para o filho. Agora, vamos começar aqui no versículo 30. Não, melhor começarmos no verso 39, onde o servo diz: eu respondi ao meu senhor. Ele está dizendo que houve, talvez não queira a mulher, talvez não queira seguir-me, e ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo e fará prosperar o teu caminho para que encontre uma esposa para o meu filho e da minha família e da casa de meu pai. Ora, como era que Abraão sabia que o anjo iria com seu servo? Eu não sei. Eu não sei como ele sabia disso. Ele não tinha Hebreus para ler. Capítulo 1, versículo 14, que diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor deles, dos herdeiros da salvação. Mas ainda assim Abraão sabia, ele disse isto. E o verso 42 diz: hoje, pois, cheguei a esta casa. Cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se agora prosperares o meu caminho na jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, e acontecerá que a virgem que sair para tirar água, e a quem eu disser: dá-me um pouco do teu cântaro para eu beber, e ela me disser: beba você, e eu vou tirar para os seus camelos,
Esta mesma será a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor? E antes de eu terminar de falar, ouça isto. Antes de eu terminar de falar em meu coração, eis que Rebeca saiu trazendo seu cântaro ao ombro e ela desceu à fonte e tirou a água, e eu lhe disse, peço-te que me deis de beber. E ela se apressou e baixando o cântaro do ombro disse, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber aos camelos também. Agora, entendam que isso está no Velho Testamento, isso é Gênesis capítulo 24. Eu não sei como Abraão sabia que ele poderia ter o que dissesse. Sabe, no Novo Testamento podemos ler em Marcos 11:23, mas do nosso ponto de vista, para ele ter enviado este homem para que fosse à sua parentela para procurar uma esposa para o seu filho, crendo que Deus ia enviar um anjo para prosperar o caminho do seu servo, bem, ele deveria ter alguma informação por dentro. Eu creio que Deus revelou ao espírito dele, entende? Bem, ele creu no ministério dos anjos. Sabe, isso acontece com muita gente. Elas têm problemas, mas não creem em nada. Não mantêm a palavra de Deus em suas bocas. Você tem que crer na palavra de Deus. Eu não consigo encontrar nada nesta Bíblia que vai acontecer só porque está na Bíblia. Você tem que crer e você tem que receber. Será uma bênção para você. Se você não crer, então você tem um problema. Então aqui aconteceu exatamente como o homem disse. Na minha cabeça, não há dúvida que foi obra do ministério dos anjos e é a forma como Deus usa o ministério dos anjos de tempos em tempos para mudar situações e circunstâncias.